Eu quero falar sobre vida de oração. Vida de oração. Pastor, mas esse texto aqui, amados, preste bem atenção. Depois do versículo, você vai ler em casa, o capítulo 9, a Bíblia diz que quando Daniel, ele estava mais ou menos com 80 anos. 80 anos estava Daniel. Não era mais um jovem, um menino. Já era uma pessoa de terceira idade. Já era quase um ancião. E essa oração descrita no capítulo 9, isso nos mostra que a vida de Daniel foi sempre portada por oração. Daniel, desde pequenino, vivia orando. Tanto é que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Mesmo vivendo no cativeiro, mesmo vivendo naquilo que não o agradava, mesmo vivendo longe da sua família, mesmo vivendo longe da sua pátria, mesmo vivendo como um prisioneiro no cativeiro, ele orava 3 vezes por dia. E é interessante, nós só oramos quando precisamos ou quando nos agrada. Quando estamos vivenciando algo, provavelmente, irmão, você já viu que infelizmente, desculpa, o cristão só faz aquela oração profunda quando de repente a barriga dói. A Bíblia diz que Daniel tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia. E lá ele orava voltado para as bandas de Jerusalém. Ele orava para onde achava que estava Jerusalém. E ali ele orava 3 vezes por dia. E eu quero perguntar com muito respeito, não precisa responder, quantas vezes você ora? Eu não tenho tempo, nós já falamos muitas vezes aqui. Amados, eu tenho um hábito. E hábito se torna realmente algo prático. Se você levantar da cama, eu já levanto escorregando. Eu já levanto escorregando para cair de joelho. Por quê? Se eu levantar e for escovar o dente, tomar um café, eu esqueço, vou ligar a televisão para ver o jornal, alguma coisa, e esqueço da minha oração. A primeira coisa que eu faço é dobrar os joelhos, agradecer a noite que Deus me susteve e pedir para Deus guiar-me no dia que está nascendo. E eu oro também com a minha esposa quase 1 hora também, quase todos os dias. Eu louvo um hino, oramos pela igreja, oramos pelas pessoas doentes, oramos pelo país e depois lemos uma palavra. A oração tem que fazer parte da vida do cristão. Você não pode só orar quando você está passando por uma situação adversa ou contrária. Você tem que fazer disso um hábito espiritual profundo, uma comunhão, uma intimidade. Escuta, Daniel estava longe da família, longe da sua pátria, longe da sua cultura, mas ele orava 3 vezes por dia. Escuta, amados, ele orou quando jovem, continuou orando quando já estava com a idade avançada. Ele acreditava na possibilidade de falar com Deus e de ouvir a resposta dele. Daniel acreditava tanto no poder da oração, que ele acreditava na possibilidade de falar com Deus e Deus responder. Às vezes passa muito na minha, na tua vida, mas eu oro, pastor, e não tem resposta. Talvez está faltando um pouco mais de intimidade. Talvez está faltando um pouco mais de profundidade. Porque nós perdemos muito tempo com as coisas do mundo e esquecemos de orar um pouquinho mais. Você já reparou? Se tiver uma Fórmula 1 que passa no Japão e aqui vai passar 3 horas da manhã, você põe o despertador, levanta para assistir a Fórmula 1. Você entra lá com os olhos estalados na televisão, mas você não levanta de madrugada para fazer a tua oração. E aí você acha que Deus, por que Deus não responde? Porque muitas vezes você desperdiça o tempo com coisas que agradam a tua carne, mas que não enchem o teu espírito. Então veja bem, ele acreditava na possibilidade de falar com Deus e de ouvir a resposta dele. Por essa razão, Daniel mantinha uma vida de oração. E você, tem orado? É interessante que muitas vezes as pessoas procuram o pastor, procuram a igreja. Pastor, ora por mim. É lógico, é o nosso papel, é o nosso dever. Mas às vezes a pessoa pensa que a eficácia da oração, ela pode até funcionar porque Deus é misericordioso. Eu, pastora fulana, missionária, a pastora Marina, seja quem for. Mas não adianta, meu irmão. A necessidade é tua. A necessidade é tua, amém? É você que está precisando. Então escuta, amados, há momentos que exigem de nós definições. Tem hora que nós temos que tomar uma atitude. Quando se passa por um deserto, por uma prova, por uma luta, por um processo, então você se pergunta,
Deus ouve ou não ouve as minhas orações? Quem já passou por isso? Todo mundo. Poxa Deus, será que estou passando por essa prova há tantos anos? Estou passando por esse processo há tanto tempo. Será que se Deus realmente ouve ou não ouve as orações? A gente chega a questionar a Deus. Irmãos, eu tive a oportunidade, a graça e a misericórdia, porque eu sou falho, pecador e miserável, mas eu tive a graça de ouvir a voz audível, não aqui, mas ouvir a voz aqui. E eu tive medo. Eu passei um processo muito difícil, uma certa noite, de madrugada, uma luta, uma prova, minha mãe lembra disso. E levaram meu filho, uma coisa terrível, de madrugada. Eu orei, fiquei desesperado. Será meia-noite e pouco, uma tristeza, todo mundo chorando, aquela coisa terrível. E eu dobrei meu joelho e falei: Deus, o Senhor existe. Eu orei tanto para que isso não acontecesse. E agora o Senhor está permitindo isso? Isso era meia-noite, alguma coisa assim. E lá de joelhos dobrados, uma voz disse assim: ainda hoje tu verás a minha glória. Eu me assustei porque eu já orava, mas eu nunca tinha ouvido falar aqui. Eu escutei aquela voz, labaço e defácia. E eu levantei, eu falei: nossa, meu Deus, eu estou tão turbado, acho que eu estou ouvindo coisa. Não. No outro dia, Aramandarábia, Deus fez um reboliço na situação. Trouxe meu filho de volta. Aleluia. E quando nós estamos todo mundo se alegrando ali, eu fui lá para o quarto para agradecer a Deus por aquele reboliço, porque aquilo ali seria impossível naquele momento. Deus fez um reboliço de uma noite para outra. O choro pode orar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu sou parte e testemunha disso. Quando eu fui dobrar os joelhos lá naquele quarto onde nós tínhamos duas beliches, dormiam eu e minhas irmãs, aquela voz disse assim: não te disse que tu veria a minha glória? Eu ouvi. E não vou brincar com Deus, porque eu vou ter que dar testemunho diante da face dele. Mas eu mantive uma vida de oração. Então, meu amado, às vezes você se pergunta: Deus ouve ou não ouve as minhas orações? Vale a pena orar? Esperar a resposta? Saiba que muitos oram e nada acontece. Por quê? Porque as orações só são ouvidas quando elas não seguem as regras do mundo e a regra dos homens. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. A tua oração não vai ser. O próprio Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Só que às vezes nós não queremos ceder, porque nós queremos que seja a nossa vontade. Porque às vezes a vontade de Deus parece contrária àquilo que estamos pedindo. Mas não te esqueça que a vontade de Deus é perfeita, maravilhosa e santa. É muito melhor do que você está esperando. É que às vezes não bate com aquilo que você está, não causa com aquilo que no momento você parece que... Mas o Senhor, Ele está sempre te dando o melhor, mais do que você espera. E por não entender, nós relutamos. Labandarábia. Orações devem ser regadas de uma vida com compromisso, santificação. Irmão, não é falar bonito, não. Não precisa ter aquela eloquência, não precisa ter teologia, não é nada disso. Orar é rasgar o coração, falar com sinceridade: Senhor, eu pequei, eu fiz tal coisa, eu sei que não te agradei, mas eis-me aqui, me perdoa. Olha para mim com tua misericórdia, Pai. Mas eu pequei. Não, Deus, Ele quer que você declare: eu pequei. Pequei no quê? Chega no juiz: eu roubei. O juiz fala: roubou o quê? Você tem que decretar qual foi o teu crime. Nenhum juiz vai te dar uma sentença se não souber qual foi o teu crime. O crime dele foi que ele assaltou, roubou, tal. Então, a lei tal. Jesus diz: eu pequei. Pecou o quê? Embora que Ele sabe onde você pegou, Ele sabe o que você fez, mas Deus quer que você confesse,
que você tenha intimidade, você se abra com Ele. Pai, eu pequei, eu fiz tal coisa, eu não devia ter feito, eu errei, estou arrependido, ouve a minha oração. Sabe o que é isso? Quando você aprender isso, significa que você está tendo intimidade. Ele é meu amigo, eu me abro com Ele, porque muitas vezes você se abre com o homem, conta os teus erros, o teu pecado, o teu adultério, a tua mentira, mas não tem coragem de falar para o teu Deus. Como é que você vai ter intimidade? E se tem alguém que pode mudar a tua situação, mesmo sem erro, é Deus. O teu amigo, se bobear, ele vai espalhar o que você fez. Então tem que ter intimidade. Intimidade, meu irmão, é abrir, é ter relacionamento, é contar. Aleluia. Orações verdadeiras é com vida para pura, sem contaminação com os prazeres do mundo. Ai, meu pastor, então eu vou ter que viver uma redoma de vida. Não é nada disso. Eu estou dizendo sinceridade, transparência. Daniel, escuta bem, olha como foi a vida de Daniel quando foi levado para o cativeiro. O rei viu em Daniel e mais 3 dos seus amigos que aqueles jovens tinham potencial mesmo de ser no cativeiro e viver lá, mas para servir no palácio. E o rei deu uma ordem para o seu chefe da cozinha: olha, esses daqui mais outros, eu quero que você alimente com um manjar da minha cozinha. Eu quero que você trate eles porque amanhã eu quero, esses jovens vai ser grande para mim, embora escravos, mas eu quero que eles sejam tratados de uma maneira especial. Vai comer da mesa do rei, vai beber do vinho do rei. Agora imagina se fosse hoje, você escravo, vivendo num palácio, e alguém falou: o rei mandou dizer que ele achou graça em você, você vai comer da mesa dele, vai beber do vinho dele. Glória! Estou achando que essa prisão até está boa. Acho que eu estou até gostando do negócio. Aí que está o erro. Daniel disse: não, eu não vou comer das coisas do rei, porque o rei serve um Deus que eu não sirvo, e a comida desse rei é apresentada aos seus deuses. Eu não vou contaminar com as coisas do manjar do rei, ainda que sejam maravilhosas, mas eu vou comer a comida. Olha bem, irmão, escuta, como é difícil vencer as tentações. Por que Daniel venceu isso? Porque ele tinha intimidade. Já viu algum crente em algumas festas? Ele disfarça, começa com uma Coca-Cola, né? Às vezes o pastor está lá e aí? O pastor já foi embora? Você viu? Acabou de sair. Então, traz uma caipirinha daquela. Capricha. Ô, meu irmão, você não precisa esconder de mim, filho. Deus está vendo, é falta de intimidade. Eu estou dando um exemplo, são coisas simples, não é essa profundidade. Eu quero que você entenda. Rabandarábia. Daniel recusou se alimentar com os manjares, comida do rei. Tente manjar a comida do rei, era a melhor do palácio. Nem os soldados do rei comiam como o rei comia. Daniel teve essa oportunidade, mas a recusou. E tem pessoas que não recebem porque não recusa as coisas do mundo. Quer estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Aí quando pede, não recebe. Ele recusou se contaminar com algo que não era dedicado exclusivamente a Deus, porque a comida do rei, embora fosse a melhor, era oferecida aos deuses caldeus, deuses de sacrifício. E muita gente não sabe porque anda doente. Muita gente não sabe porque muitas vezes a sua vida não acontece. O inimigo é astuto, gente. Nos últimos dias, o diabo vai se apresentar como ele é. Presta atenção, vocês vão ver coisas por aí. Vocês vão ficar, olha, já apareceu na televisão americana do nada, uma repórter, não sei se vocês viram. A repórter está lá anunciando do nada, de repente entra numa cena, como se fosse um demônio. Os caras não sabem o que faz. E eles cortam. Ninguém sabe como é que entrou pelo satélite, onde surgiu. Pode colocar na internet. O diabo estava se escondendo, ele fazia as coisas, mas agora o diabo vai se mostrar como ele é. Então, meu amado, o diabo é astuto, inteligente, e ele usa pequenas coisas para te contaminar.